Não, nunca teve acordo nenhum e graças a Deus meus colunas apontaram isso com bastante precisão. Quem for lá ver, tem inúmeras colunas dizendo que esse acordo de paz é uma balela. O que acontece é que o Trump tenta usar o nome acordo de paz ou coisa parecida para se referir a um pedido de rendição. Na verdade, os termos que ele coloca nessa negociação são totalmente contrários aos termos que interessam para o Irã. Ele tentou enfiar isso goela abaixo e se deu mal, porque o Irã não tem interesse nos termos que ele propõe. O Irã quer ter ressarcimento pelos danos que foram causados pela guerra, quer ter algum tipo de cobrança sobre o trânsito de navios no Estreito de Hormuz. O regime, evidentemente, quer permanecer de pé e o país quer ter direito de desenvolver um programa atômico. Diz o regime que com fins pacíficos, ninguém acredita, mas enfim. Se refere o Irã a outros países que desenvolveram programas atômicos sem que os Estados Unidos fossem importunar. Dentre eles, Israel é o principal exemplo. Então, em algum momento, o Irã reivindica equanimidade, em algum momento reivindica ressarcimento, mas enfim, seja como for, são termos que em nada se assemelham com a aceitação de um pedido de rendição. E do parte dos Estados Unidos, o que era proposto é uma rendição iraniana, ou seja, abdicar do programa atômico, abdicar de ressarcimentos. Oh, meu Deus. Que tristeza, tava tão boa a fala dele, abdicar. Voltou, voltou, voltou. Você terminou no abdicar, no segundo abdicar. Engasguei aí na conexão, desculpa. Ah, isso, o acordo nunca existiu porque ele nunca foi um acordo de paz, ele foi uma exigência de rendição que o Trump tentou impor ao regime iraniano e se deu mal. O que acontece, Fabiola, por último, é que o Trump está premido pelo calendário. Ele tem uma eleição em novembro que se anuncia uma eleição muito difícil para ele. E um dos elementos negativos de avaliação dele é a guerra no Irã. O eleitor americano não tem a menor ideia, não entende por que o Trump foi se meter nesse conflito no Irã, à medida em que o Irã não atacou os Estados Unidos nem os interesses americanos. A sensação que se tem entre o eleitorado republicano é de que essa foi uma guerra por procuração, para a qual os Estados Unidos foram arrastados a pedido de Israel. E tem lá dentro uma história muito forte contra o lobby judeu e essa história toda, que torna a situação muito difícil para o Trump. Então ele tinha que sair correndo dessa guerra o quanto antes. Só que ele não pode simplesmente desistir e admitir uma derrota. E foi uma derrota porque o regime continuou de pé e o programa atômico continua existindo e o urânio ainda está lá dentro do Irã. E esses eram os objetivos iniciais dele, que foram todos fracassados. A única forma de sair era construir isso que ele chama de acordo, e agora a coisa vai dando errada completamente. Ele tenta virar as costas para a situação, mas o Irã já é um desastre político e militar para ser debitado da conta do Trump e que ainda não terminou de acontecer, um desastre que vai se arrastar e pode, por fim, provocar a maior de todas as perdas para o Trump, que seria perder a maioria no Congresso na eleição de novembro. O que ele fará, Mairovich? O que Trump quer dizer quando ele fala, traz essa declaração na OTAN? Como é que você vê aí os próximos passos dessa guerra? Olha, é importante a gente ressaltar que depois dessa declaração, e a imprensa europeia está apontando para isso, o que ele disse? Ele disse que ele não tem, ele não acredita em mais nada com relação a esse memorando de intenções. Não acredita. Mas perguntado depois, quando ele saiu dessa coletiva, ou desse encontro com jornalistas, ele disse o seguinte: que as negociações vão continuar, embora ele não acredite nelas. E voltou a afirmar que são o vértice que está no comando do Irã, do governo do Irã, são arruaceiros, são loucos, e voltou a dizer, a usar a metáfora do cuco, né? Do cuco do relógio, do passarinho maluco, e ele diz que eles são passarinhos malucos, são cucos. Então, mas ele deixa sempre a porta aberta para as negociações, ele não encerra as negociações, a tentativa desse memorando continua, e o que já se fez de um dia para o outro, os americanos cada vez mais estão acenando com o desbloqueio dos capitais iranianos que foram congelados. Então, agora se está usando isso para tentar atrair. Mas a realidade é que os petroleiros acabaram de ser atacados pelo Irã e os Estados Unidos imediatamente já fez o contra-ataque. A situação é
péssima, porque, como bem lembrou o Charlot, os norte-americanos entraram nessa guerra, com Trump dizendo que ia democratizar o país, que ia acabar com o problema do Irã, do urânio enriquecido, e dos mísseis também, que eram perigosos, tal. Tudo que ele colocou, ele não conseguiu absolutamente nada. Está na cara, pelo que ele coloca, que ele perdeu a guerra, né?